Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberto.tv.br. Vou repetir, www.tvaberto.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é Dr. Álvaro Vilaça, que todos conhecem, dispensa essa apresentação, e também Dr. Marcelo Vilaça, ambos professores. Eles falarão conosco sobre os 15 anos do Código Civil. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Bem-vindo, Dr. Álvaro Vilaça, é uma alegria recebê-lo aqui. O prazer é meu de estar aqui. E hoje dividido a bancada comigo e o Marcelo. Com meu filho. Bem-vindo aqui. E hoje nós vamos falar um tema bastante importante, que são os 15 anos, Os 15 anos do Código Civil. O senhor, que tem acompanhado a cena jurídica por algum tempo já, como o senhor avalia esses 15 anos de Código Civil? Olha, o Código Civil antigo era um pouco retrógrado quanto a, inclusive, sua atualização, porque os códigos só se sucedem de 80 em 80 anos. E esse nosso código atual, de 2002, com tudo isso ainda veio a lume com certo atraso. Ou, vamos dizer assim, ele veio meio desatualizado, porque o projeto ficou tramitando 25 anos. Foi muita coisa, né? Muita coisa. Agora, ele trouxe umas modificações muito importantes. E depois dele, houve uma legislação muito importante, por exemplo, sobre a capacidade civil, não é? No Código Civil, o artigo 3º diz que são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Vem essa lei LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, recente. Estatuto do Deficiente, e acaba trazendo uma alteração vital, porque revogou os 3 incisos do artigo 3º para dizer que os maiores são todos capazes. Então, foi uma espécie de uma aberração jurídica. Eu entendo assim, porque uma lei não pode revogar fatos. Ela pode revogar outra lei, mas não pode revogar fatos. E aí, no caso, revoga uma situação de fato. Se o fulano é absolutamente incapaz, não tem nenhum poder de discernimento, ele não pode, por exemplo, escolher os seus curadores para ele poder atuar. Porque ele é absolutamente incapaz, os atos dele serão inexistentes, e o fato dele ser incapaz, ele não pode ser revogado pela lei. A lei vai dizer, não, ele é capaz. E quando ele não... Enquanto ele não tem discernimento. Então, tirando isso, né, vai ser possível a gente fazer uma interpretação, que é o que está, vamos dizer, surtindo agora no momento, acontecendo agora, que é uma espécie de uma curatela parcial. E o que seria isso, curatela parcial? A curatela, o juiz faz uma curatela, porque em face do fato, ele não pode aplicar o direito. Ele vai dizer, não, você é capaz. O fulano, eu brinco com meus alunos, é um repolho, ele não tem nenhuma manifestação. Então, ele não pode ser julgado capaz. Agora, a questão de capacidade é muito relativa, né? Porque, às vezes, um menor absolutamente incapaz pratica atos válidos. É o caso... Você dá um dinheiro para um sobrinho para ele comprar um doce na padaria. Tem lá o preço, etc. Ele vai lá, faz um contrato de compra e venda, compra o doce e por exemplo, tem 5 anos. E é absolutamente incapaz pelo código. Agora, há outras legislações, a CLT, a pessoa pode firmar contrato de trabalho com 14 anos, não é isso, Marcelo? Acho que sim. E aí também vem o problema da Constituição, que com 14 anos pode alguém ser aprendiz e é absolutamente incapaz. Né? Então, nesse caso, algumas exceções nascem da lei por causa dos fatos que são diferentes. Agora, o Código Civil é uma lei principiológica, tem princípios jurídicos. Né? O princípio é esse, de que a pessoa tenha capacidade em geral. Agora, quando não puder ter nenhuma manifestação de vontade, o juiz tem que nomear um curador para falar por ele, entendeu? Para falar bem simplesmente, para ficar representando
No que diz respeito à família, a família que existia, ou a concepção de família que existia no código anterior, já não existe mais, ou existe de maneiras diferenciadas. Existe aquela família, mas existe outras famílias. Existe, por exemplo, quando o código veio a lei que revogou, mas quando o código foi concebido, só existia um casamento ou o desquite. Não existiam as várias formas de família que vieram. Como é que ficou isso neste código e a evolução nesses 15 anos? Olha, antes mesmo do código, eu fui autor de um projeto que a Bete Aziz, deputada, lançou no Congresso Nacional, quer dizer, primeiro na Câmara, acho que começou pela Câmara, depois foi para o Senado. Era o meu projeto, que criava o concubinato puro. Quer dizer, um concubinato que não é agressivo ao casamento. O fulano já estava desquitado na época, ou separado de fato, e passava a viver com outra pessoa, constituindo um novo lar. Essa situação, propriamente, ela existia antes. Aí eu fiz. Esse projeto foi convertido em lei. A Constituição é de 88. O projeto foi... Eu não me 96. Lembro a lei, mais ou menos. 96. 96 o projeto. Tem duas leis, né? Tem duas leis. A outra era aquela antiga lei que foi proposta pelo Orlando Gomes. Aí ele morreu, a filha continuou com o projeto. E aí, no caso, nós vemos que essa lei, depois, essa chamada minha lei, a Lei Vilaça, que é a melhor da praça, é uma brincadeira, essa lei passou para o Código Civil. Então, hoje está regulamentada pelo Código Civil. Que é a União Estável. União Estável. Que é da União Estável. Aliás, até nessa época, quem opinou por esse nome aí, União Estável, Fachin, que ele era jurista lá do Paraná, ele preferiu essa nomenclatura União Estável. Eu não gostei muito, mas agora tem que admitir, porque ela já existe lei específica. Agora, em relação à união estável, sempre tem muita dúvida, porque hoje em dia é muito comum namorados, jovens ou não, irem viver juntos, mas não com o intuito de ter família. Simplesmente eles vivem juntos, que é um aspecto da modernidade, mas também não se consideram casados, se declaram namorados. O que vem a ser união estável, alguns chamam de namoro qualificado, o que vem a ser uma coisa e outra? A união estável é como você bem disse, existe um intuito de construção de família. Eu deixei bem claro isso na minha lei. E no caso do companheirismo, que eu chamo, existe contrato de companheirismo. O tribunal mesmo tem dado isso. Isso é muito antigo. Então, na Europa, você até estranhava, nos Estados Unidos também, você chegava lá, tinha lá no jornal, fulano procura uma companheira para passar um mês de dezembro, mas que seja economista, porque era um economista que estava querendo ter uma companheira. Às vezes não tinha nem intuito físico, mas isso sempre existiu. Agora, hoje em dia, eu sempre, quando faço os contratos, que eu que criei essa ideia do contrato, porque no contrato você cria o regime de bens, pode botar o que você quiser. Como ter o pacto antenupcial no casamento, esse pacto da união pode ser feito a qualquer momento. Então você pode escolher e dizer que esta união não traz compromisso de uma constituição de família, só o companheirismo, como o tribunal chama. E esse companheirismo pode se transformar com o tempo em união estável. Então, nos meus contratos, eu sempre ponho, se por acaso o juiz vier a interpretar esse contrato como de união estável, valerão as cláusulas do patrimoniais, né? Que é o regime patrimonial. Mas ele se assemelha ao regime de casamento, a cláusula? Quando colocado? Pode. Quando colocado, se assemelha, porque depois o Código Civil achou melhor, por uma corrente que eu não gostei, desde o Ricardo Fiuza, eu falei que não concordava, era justamente a cláusula de que havia, vamos dizer assim, a união estável parecida com a comunhão parcial de bens. Por quê? Comunhão parcial de bens é do regime do casamento. É um regime criado por norma de ordem pública, e aí, no caso, não pode ser mudado. E na união estável pode mudar a qualquer hora. A discussão é se vale antes ou se vale a partir do momento que foi mudado. Essa foi a discussão recente no Superior Tribunal, que eu entendo sempre que sempre é retroativa.
Mas eu agora estou tomando cuidado de botar, valendo ao regime patrimonial desde o início da União, que foi em tal data, ou a partir de agora do contrato que se faz, né? E aí, no caso, a comunhão parcial de bens no regime da união estável, é propriamente o regime patrimonial em que os conviventes, eles acabam recebendo, durante a união, os bens adquiridos onerosamente. Quer dizer, um comprou um imóvel, etc., é dos dois, entendeu? A não ser que diga, contrato escrito, no próprio instrumento, na escritura, que 70% é de um e 30% é de outro. Aí vale o que estiver na escritura, porque é sempre salvo contrato escrito, né? Ok, eu vou interromper por aqui e vamos para o intervalo. E voltamos já já. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Hoje estamos recebendo o Dr. Álvaro Vilaça. E o Dr. Marcelo Vilaça vai fazer uma pergunta agora. Com você, Marcelo. Bom, no último bloco, boa noite a todos, boa noite, Márcio, mas no último bloco, professor, o senhor falou que da questão do patrimonial entre os cônjuges ou dos companheiros. Recentemente, acho que semana passada, o Supremo julgou inconstitucional o artigo 1790, que traz uma série de coisas, que é uma questão de sucessão. O senhor poderia aclarar melhor essa posição do Supremo? À primeira vista, desde eu até cheguei a colaborar com esse artigo 1790 e me critico porque eu tinha colocado, de acordo com a minha lei, que a sucessão se dava só com relação aos bens adquiridos onerosamente. Se a pessoa tem bens adquiridos, não vai a morte da pessoa, do companheiro, mudar o destino dos bens. Mas o Supremo Tribunal entendeu o seguinte, por outro lado, que a Constituição estabeleceu a igualdade, dignidade da pessoa humana, a igualdade dos cônjuges,
e então o Supremo tem admitido dos cônjuges ou dos companheiros. De maneira que, se a Constituição estabeleceu uma igualdade, não é possível que exista, diz o Supremo, uma herança diferente, uma forma de receber herança diferente entre o cônjuge e a companheira, ou companheiro, conforme o caso. E, então, criou essa ideia de que o artigo 1790 é um inconstitucional. E, então, nós temos que seguir a posição do Supremo. É o que o Supremo diz que é inconstitucional. É o que está mandando. É o que está mandando. Mas não foi maioria, não é uma maioria, né? Não é uma vinculativa, é uma decisão vinculativa, porque não existe súmula ainda vinculante. Mas ela, naquele caso, por maioria de votos, né? A maioria de votos. Por maioria de Agora, votos. chegou aqui 3 perguntas. Um é o Rodrigo é da Bela Vista. Bem-vindo, Rodrigo. Ele diz o seguinte: fui seu aluno no Mackenzie. Ótimo. Gostava muito dos eventos culturais que o senhor fazia. Muito obrigado. Gostaria de participar de outros eventos com o senhor. Então, fica aí registrado. Albertina, do bairro das Perdizes, aqui do lado. Li muito seu Tratado de Direito das Locações. O senhor pretende lançar uma nova edição atualizada? É difícil. Porque nós estávamos... famoso seu livro, aquele livro. O tribunal, que era aquele o segundo TAC, chamado de segundinho. Segundo TAC. Segundo TAC, ele julgava os casos com o nosso livro em cima da mesa. Era do senhor e do doutor Tucci, né? E do Rogério Lauria Tucci, que era meu colega de escritório. É um livro de 100.000 páginas. São 2 volumes grandes. Que, na verdade, ele fez a parte processual, fez a parte civil. Só nos reunimos quando o livro já estava pronto. Está lá a afinidade que eu tinha com ele, como era no escritório da mesma forma. Ele começou a escrever uma parte de processo quando surgiu a Lei 8.000 e não sei quanto, que é a lei de locação. E alterou a lei anterior. Mas ele é um livro de doutrina, é um tratado da locação predial urbana. Continua sendo muito citado, mas o problema é que a lei mudou. Então precisaria haver uma atualização. Eu fiz a atualização até, acho que o artigo 15, que é sobre o aluguel. E ele vinha fazendo na parte processual. Nós já tínhamos escrito 400 e poucas páginas. Nossa. E aí ele morreu. Então eu estou agora atrás do filho. Também é um grande... O Zé Rogério, que é agora diretor da USP, quer dizer, que eu também tive a honra de dirigir. E o Zé Rogério foi meu aluno, um grande advogado. E também agora eu interpelo publicamente que ele me deu os originais do pai para nós fazermos um somatório. Pelo menos o primeiro volume fica pronto. É uma intimação pública, velho. E acho que parece que tinha também... Já está em mora. E mais, acho que parece que, no caso, parece que eles estavam trabalhando num 3º volume, que seria só para as de jurisprudências, das citações das jurisprudências antigas e mais nova, mais moderna. Até eu. Então, tá vendo? A pergunta veio a propósito. Vou pedir para o Zé Rogério arrumar onde ele colocou. Porque era tudo manuscrito, né? Eu também não escrevo de outra forma, aquela letrinha dele, e eu, com o meu em casa, eu tenho 2 malas. Quer dizer, só eu escrevi lá umas 200 páginas, ele escreveu umas 200 páginas. Se juntar é a mesma coisa. Irmão e irmão, porque ele sempre... Tinha a mesma forma de pensar. Uma sintonia muito forte. E o Leonardo da Vila Mariana diz o seguinte: parabéns, doutor Álvaro Vilaça. Aonde o senhor está lecionando? O senhor ainda leciona, doutor Álvaro? Eu leciono atualmente na pós-graduação da USP. Da USP. Porque eu me aposentei, mas continuo lecionando, porque é sempre falta de professores, principalmente na área de pós-graduação. Eu estou lecionando lá Direito Civil. Neste semestre, especificamente, eu estou lecionando a parte sobre direito de família. Direito de família. O semestre que vem vai ser contratos, depois vem responsabilidade civil. Cada semestre vai mudando. Eu tenho lá uns alunos, uma boa equipe de advogados, juízes, que fazem o curso de pós-graduação. Mestrado e doutorado lá? Mestrado ou doutorado. Né, são as duas. Olha, chegou mais pergunta aqui. Quando nós estávamos conversando, chegou mais pergunta ainda. Agradeço aos meus amigos.
Aí, ó, Deixa eu ver. O pior da pergunta é saber responder. Né? Agora venham aqui. Vou pegar uma pergunta aqui. Roberta do bairro do Cambuci. E diz ela, vivo São com... Paulo inteiro. Vivo com ela fala o homem, né? Vivo com um homem e quero me separar. Quais os meus direitos? Eu acho que ela tem uma união estável. Quais seriam os direitos de uma pessoa? Acho que a dúvida dela é essa. Como é uma união de fato, embora tenha regulamentação no Código Civil, é uma união de fato, ela pode se separar quando ela quiser. O problema está na divisão do patrimônio, Isso. porque ela pode se separar fazendo uma prova qualquer de que ela não quer mais viver com o marido, o companheiro. Se é uma união de fato, não poderia nem de aplicar fato, o nem divórcio, né? Agora, pode fazer um contrato, se quiser, um distrato. Um distrato Assim, daquela união. não sei se ela fez contrato. Não informa aqui, não. Bom, mas Tem que mesmo ter a não relação tenha- de patrimônio e aí fazer uma divisão. Quer dizer, ver o que foi adquirido onerosamente, que é metade de cada um. E o que foi gratuito, por exemplo, se ela recebeu uma doação do pai, ou recebeu por herança, esse é só dela. Ou só dele. Ou só dele, se for o caso. ótimo. Tem o Joaquim é da República, acho que Praça da República, Centro de São Paulo, bem-vindo, Joaquim. E ele pergunta, o Instituto Álvaro Vilaça ainda concede prêmios? Atualmente, nós estamos reeditando a atividade do Instituto, Ativando, que ele existe há mais de uns 14 anos. 15 anos. Então, ele existiu nesse período, foi um lançamento muito bonito. A primeira aula inaugural foi do Miguel Reale. Puxa vida. Tivemos lá grandes ministros, Zé Carlos Moreira Alves e tal. E então, na verdade, contamos lá com um lançamento muito bom e depois houve vários cursos. Aí vai passando o tempo, a coisa às vezes fica meio onerosa, porque a comunicação na época era por correio. Se gastava na época, por exemplo, R$15 mil para fazer Só os convites? Só os convites. Hoje não, hoje você vê, eu estou falando aqui, o pessoal já está então, respondendo. Hoje a comunicação está mais barata. Não, e agora mais acessível. Mais acessível, né? É. E aí, então, o muito que vai importante. acontecer? Agora nós estamos reativando o Instituto, vamos fazer uma atividade, já está funcionando, estamos fazendo uma atividade para que ele volte a atuar na área de cursos. Inclusive, a nossa ideia é de criar um curso de pós-graduação, né? Ou adiante. então fazer um curso de reciclagem, que é mais fácil, porque aí, independentemente de concessão de certificados, etc., a pessoa faz e terá o certificado do curso, né? Instituto de Direito Álvaro Vilaça Azevedo, que é IDAVA. E tem site? Tem site. Você sabe o site de cada? idava.com.br E www. www. Tá ali, ó. Tá lá. idava.com.br. Isso. E esse ava.va.com.br é o meu e-mail particular. Se a pessoa quiser entrar em contato... Pode falar que está falando com a pessoa certa. Tá ótimo. E aí tem a última pergunta, depois a gente vai para o intervalo, é da Jéssica, ela é do Campo Belo. E a Jéssica diz, sou amigada, ou seja, vive com alguém. Né, vou embora de casa. Meus filhos terão algum direito? Parece que ela tem filhos com essa pessoa, suponho. Os filhos sempre têm direito. É. Casamento, sem casamento, uma relação física de que nasça um filho. Porque eles são parte da pessoa, é um sangue, o ius sanguinis, o direito de sangue, e aí então eles têm direito, os filhos terão direito a alimentos, até complemento da maioridade, mas não cessam os alimentos automaticamente, precisa ir a juízo, porque a jurisprudência está concedendo hoje alimentos até complemento de uma universidade, 25 anos, por aí. Então, nesse caso, tem ali esses alimentos. A mulher, quando está grávida, também tem alimentos gravídicos, que enquanto durar a gravidez, que é por nascituro. E, além disso, tem alimentos de toda sorte, né? No caso de um acidente, o juiz pode dar uma pensão para a vítima, para ter uma compensação pelo acidente. O alimento pode ser contratado. Mas esses alimentos ex juris sanguinis, quer dizer, em razão do sangue,
A pessoa sempre tem direitos. E também quando há adoção. A adoção tem os mesmos efeitos, né? De poder pedir alimentos e tal. Agora, se ela se separar, é o mesmo problema daquela pergunta que eu já respondi. Vamos ver quais são os bens. Foram adquiridos onerosamente. Então, dos dois. Esforço comum. Esforço comum. E aí, então, teria que ser feito amigável. Agora, podia ser feito até em cartório, como é feito hoje a separação do casado. Ele pode chegar e fazer isso em cartório, não precisa ir a juízo. Acho que foi perto da PEC 66, mais ou menos. Aquela PEC é um projeto de emenda constitucional para mudar a Constituição. Então, a Constituição mudou quando estabeleceu no seu texto uma situação, por exemplo, de quem está se divorciando. E ela criou um prazo, acho que é artigo 226, parágrafo 6º. Criou um prazo que era de 2 anos, que a pessoa podia ficar separada 2 anos e depois pedir o divórcio. Aí veio a PEC 66 e acabou com os prazos. Então, hoje, o divórcio é um direito potestativo. Qualquer pessoa, com culpa, sem culpa, pode ir a juízo e dizer para o juiz: eu quero o divórcio, e o juiz é obrigado a dar. Não tem nem contestação. É isso. Eu vou encerrar esse bloco por aqui. Como é matéria jurídica, a de fato é mais simples. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, vamos para o intervalo e voltamos já já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Direito e Globalização, recebendo hoje o Dr. Álvaro Vilaça. E estamos discutindo questões do novo Código Civil, que já não é tão novo, já tem 15 anos, mas que ainda continua sendo renovado e discutido dia a dia. Marcelo, tem uma observação, uma pergunta para fazer? Na questão, professor, na questão contratual, parece que houve muita diferença, muita modificação, principalmente com os artigos 421 e 422, quando eles falam em liberdade de contratar ou liberdade contratual, enfim. E a boa-fé objetiva, que até veio do microsistema do Código de
o Código do Consumidor. Poderia dar talvez uma explanada geral sobre isso, porque isso aí acho que é muito importante, porque contrato todo mundo faz, né? Todo dia. Todo dia. A vida, o casamento é um contrato, né? Casamento é um contrato de direito fazer, de família, né? O que vai fazer? Agora, o problema é o seguinte, o código, eu acho que esses dois artigos, eu chamo de coração do código, do novo código. Primeiro, porque trata da 421, trata da função social do contrato. Então, quer dizer, trata da questão da liberdade, como disse bem o Marcelo, da liberdade de contratar, o código fala. Mas, na verdade, não é liberdade de contratar, porque qualquer um, como estamos dizendo, pode contratar. O problema todo é a liberdade contratual, que eu tentei mudar isso, fiz sugestões na época, quando eu acompanhei o relator do Código Civil, o Ricardo Fiuza. Mas não deu tempo, porque tinha que editar o código, o presidente queria esse código imediatamente, o Miguel Reale também. Então, o que aconteceu? Ficou essa história da liberdade de contratar. É liberdade contratual, porque a grande liberdade é que a pessoa, quando faz o contrato, ela tem a liberdade de discutir as cláusulas do contrato. E aí, então, ela tem capacidade, não está sob poder econômico, não está sem a sua vontade plena, às vezes está pressionada por uma situação geralmente econômica, e ela, então, a função social do contrato é de integração e não de separação ou de supremacia de uma parte sobre o outro. E o Código, ao 422, fala da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é uma boa-fé de comportamento, diferente da boa-fé subjetiva, que é aquela do sujeito, subjecto, que está na cabeça da pessoa. Então, eu sou, por exemplo, um possuidor de boa-fé porque eu estou certo que sou dono. Então, porque eu comprei, o documento não está muito certo, mas eu estou certo de que eu sou dono. E não sou. Então, essa é a boa-fé subjetiva que o Código de Bevilacqua já contemplava, né? E agora, neste novo, copiando o Código italiano, nós temos essa ideia do comportamento. Por exemplo, mas o artigo 1300 e pouco do Código anterior falava que a compra e venda é coisa, preço e consentimento. Préstimo, reset e consenso no direito romano. E o 481 atual diz a mesma coisa. Então, no que mudou, diz um contrato mais importante do Código, que é a compra e venda, mudou justamente por causa desses artigos, porque a boa-fé objetiva, ela mostra, por exemplo, não só um contrato, mas uma colaboração. Ninguém está para tirar vantagem do outro. Então, é uma nova ideia que vem no Código. Por exemplo, a pessoa vai vender um carro, para dar um exemplo para quem não conhece muito a matéria jurídica, então vai dizer, o carro houve um abarroamento, eu consertei o carro está com o motor mudado, ou está muito velho o motor. Então é uma espécie assim de boa-fé de comportamento. Eu me comporto com boa-fé, sem enganar o próximo. Essa professora, desde Aristóteles, né? Essa do 421, essa função social do contrato seria, então, a tal da justiça contratual, onde equiparam-se as partes, para realmente não ter a posição de maior poder econômico, menor. É isso. Como é que que ela qual trata, seria o grande fundamento, eu sempre vejo o seguinte, é sempre direito romano, que antigamente, no direito romano, você vê no digesto romano, que tem lá honesto e vivere, tem que viver honestamente. O piano, né? O piano, justamente. O alterum non ledere, não lesar o próximo, que é a base fundamental do direito, não lesar o próximo. Parece que isso não está acontecendo muito na nossa política, entendeu? mas tudo bem. Quer dizer, estão fazendo tudo o contrário. Estão negando direito romano aqui. Direito romano, por isso que dizem que direito romano é perfumaria, não é? Por isso que tiraram da grade curricular. Tiraram. Enfim, mas... Eu cheguei a dar um curso de direito romano em pós-graduação em Roma. 4 anos. Puxa vida. Tem assunto para chuchu. Mas Agora, o problema é que, então, alterum non ledere e suum cuique attribuire. Dar a cada um que é seu. São as três coisas, alteridade. As três alteridades.
Então seria então, essa Seria, justiça, essa justiça contratual. Igualdade, E a questão, porque há muita discussão na jurisprudência, até na doutrina, que, em primeiro lugar, sobre essa justiça contratual, essa função social, né, e essa questão da boa-fé, inclusive, para equiparar as partes, etc., e também com algumas confusões, colocando essa função social, equiparando a função social da propriedade, que propriamente acho que não tem nada a ver com a história. Não tem, mas tem alguma semelhança, porque a propriedade hoje não pode ser exercida com um direito absoluto. Você tem que usar a propriedade tendo em vista o bem comum. Não vai ficar fazendo barulho, quebrando coisa, porque você pode atrapalhar a sociedade. Então, a não ser que você seja de um açougue que vira uma JBS. Né? Aí eles têm razão. Um açouguinho pequenininho. Um açougue que vira... pega o dinheirinho do BNDES e vira JBS. O açougue que virou, né? E aí, no caso, o contrato, eu costumo dizer sempre para os meus alunos, é um meio de integração social. As partes, quando fazem contrato, parece que vão brigar, porque uma quer uma coisa, outra quer outra. Mas acabam fazendo essas leis próprias, que é a lex privata do direito romano, que é a base do contrato. Vão colocar no contrato aquilo que elas realmente querem, que o legislador não pode prever. Sem dúvida. Tem a questão da onerosidade excessiva. Onerosidade excessiva, 478. Acho que é essa. Desrespeitaram mais uma vez o direito romano, porque acabaram falando na rebus sextantibus, como sendo a teoria da imprevisão, porque diz o artigo que tem que haver uma alha extraordinária que mude completamente a situação das partes. O contrato é comutativo, elas sabem o que vão ganhar e o que vão perder numa compra e venda. Vem uma violenta mudança econômica, inflação, e acaba... Planos econômicos. E você acaba tendo esse problema a teoria da imprevisão é uma criação depois da Idade Média. Não tem nada a ver com a rebus sextantibus do direito romano. E ela veio ressurgir nesse artigo com a palavra imprevisíveis. Quando houver um acontecimento extraordinário, imprevisto e imprevisível. Dentro do contrato. E eu estou querendo tirar essa palavra, tem um projeto já. Por causa da onerosidade excessiva, né? Que é o princípio principal. Tem algumas perguntas aqui, a gente está acabando o bloco, vamos ver se a gente consegue responder rápido aqui. Janaína, do bairro Bela Vista, ela pergunta, é verdade que apenas depois de 5 anos morando junto é que é considerada união estável? Não, isso é uma ideia que veio assim, muito lá atrás, em conversas, em projetos, mas nunca chegou a existir. A base que nos leva sempre a pensar são as ordenações do reino. As ordenações filipinas, antes de 1603, né? Bem antes do Código, elas falavam aqueles que viverem como conhecidos como marido e mulher, entendeu? Per tanto tempo. Não se falava em 5 anos, por muito tempo. Agora, às vezes eu defendo no meu livro que pode ser até no dia seguinte. Porque se você vai, por exemplo, casa-se na igreja... Já está casado. Está casado. Quer dizer, ninguém vai brincar de casamento, já está. Ou marca na carteira do trabalho, meu companheiro é fulano de tal. Já acho que é uma seriedade. Até na questão previdenciária. Né? A questão previdenciária é uma série de vantagens. Tem uma pergunta bastante interessante da Lúcia. Lúcia da Vila Leopoldina. Bem-vinda. A Lúcia, ela fala assim, estou lendo o que ela escreve aqui, tá certo? Sou amante de um homem casado. Se ele me deixar, terei direitos? Aí já é perigoso. Amante de um homem casado, então já não é união estável. É instável, sujeito a chuvas e trovoada. Forte. Mas agora, mesmo assim, tem uma súmula 380 do Supremo que diz que ninguém pode se locupletar à custa dos outros. Quer dizer, se a mulher que vive com um homem casado, se ela produzir alguma coisa ela mesma, ou o amante der alguma coisa para ela, é só dela. Não vai por causa da eu acho que ele não vai querer brigar. Eu acho que ele não vai querer brigar, não. Às vezes acontece o seguinte, olha, você está com a minha mulher, tá? Cuide bem dela, porque ela gosta de você. Se você
Se você devolver, eu te mato. Essa pergunta a gente responder, mas vamos falar outra vez, é do Leandro da Vila Mariana. Diz ele, sou filho fora do casamento, tenho direitos? Lógico. Tem direitos. É o mesmo problema dos filhos. Ele é filho, se ele provar a filiação, né, num processo de maternidade, paternidade, comprovação de paternidade, ele tem direito a receber com os outros filhos. Só que ele tem direito junto ao pai que saiu, que teve relação com uma mãe fora do casamento. Ou se for a mãe que teve o relacionamento, ele é herdeiro da mãe. Da mãe. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos no quarto e último bloco do programa Direito à Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Álvaro Vilaça. Estamos discutindo um novo Código Civil e também o Instituto Álvaro Vilaça. Eu gostaria que você fizesse a próxima pergunta, Marcelo. Falou-se já do Instituto, né? E quais seriam as programações? Isso daí seria alguma coisa está retornando? Você poderia dar alguma ideia para o público, enfim, para as pessoas, principalmente para o colega aí que pediu cursos, etc. Curso, etc. Quer dizer, nós estamos reorganizando para ampliar a atividade do IDAVA, que é o nosso Instituto Álvaro Vilaça Azevedo. De Direito, Álvaro Vilaça Azevedo. E nós vamos fazer cursos de reciclagem. Porque o grande problema é que com a modificação das leis recentes, são criados verdadeiros estatutos fora do Código. E essas leis precisam ser comentadas e a pessoa que já está formada há algum tempo precisa se atualizar. Sem dúvida. É um curso que eu convido a todos para entrar em contato conosco lá no... Então o site está ali. O Instituto, o site está ali. E aí nós vamos atendendo à medida do possível, porque é uma reorganização, que eu também tenho meus livros, que
têm que ser publicados, que tem o apoio do Instituto, e é sempre importante que haja um contato. Pode entrar em contato direto, a gente entra em diálogo, dá informações. Queria fazer um registro importante aqui. O doutor Rubens, desculpe se eu falar o sobrenome, estou lendo, Malagoli. Ele é do bairro do Butantã. Ele diz o seguinte: gostaria de parabenizar o doutor Álvaro Vilaça. Talvez eu tenha sido um dos seus primeiros alunos no pré-cursinho do Mackenzie. Foi. Malagoli. Malagoli, então, Malagoli. Veja que eu lembrei, porque naquela época que a coisa era. Cheguei a ser professor quando eu era aluno. Então, o Jorge Americano, que era o diretor da faculdade, me primeira turma, cedeu. Segunda turma. A primeira turma, eu estava ainda careca, estava dando aula dentro da faculdade. O senhor nasceu com esse... Nasci. Com o meu apelido era de professor, porque antes de entrar na faculdade, eu dava aula de latim, português, psicologia e lógica, que eu tinha um cursinho. Na falta de professores, eu comecei a estudar todas as áreas. E aí, então, licionava essa matéria. E esse Malagoli, ele era um dos... Ele aprendeu, acho que foi um dos que aprendeu latim comigo. Porque naquela época a gente tinha um estudo de latim muito aprofundado, para aqueles exames. Né? Tinham bancas, né? No Mackenzie, na São Francisco. Esses eram vestibulares. Era um vestibular ao vivo. Ao vivo? Tinha banca de 3 professores. E aí, então... Oral, exames orais. Eu estou querendo lembrar o nome de um aluno que ganhou na São Francisco, o 2º lugar, era do nosso cursinho. Então, eu já me lembro. No outro programa. O senhor lembrou o nome, eu fiquei aqui, tive um trabalhinho... Malagoli, eu me lembrei. Malagoli. Dá um abraço para você. E espero que você esteja muito feliz e com sucesso. Obrigado, doutor Rubens, pela sua mensagem aqui. Mas voltando, a gente estava falando do Instituto, você comentava comigo, Marcelo, recentemente, que fez na internet, fez um vídeo de 6 minutos, foi isso? Nós estamos começando a fazer, né, alguns estudos sobre LBI. Essa LBI, né, essa Lei Brasileira de Inclusão, até a pedido do presidente Marcos, né, nas nossas comissões da OAB, né, Direitos Humanos, a nossa de Civil, enfim. E Martim é presidente também. Sou. Comissão permanente. Todos pela ordem. Então, enfim, então foi aí que nós começamos a fazer esse estudo, já há mais de 1,5 anos, e estamos aí com algumas colocações. E outro dia foi ao ar um pequeno vídeo, e está no site do IDAVA, e também está nos Faces, Facebooks do pessoal. Mas são algumas coisas piloto que... Mas deu um bom retorno, assim. Teve um bom retorno, sim. Teve um bom retorno e muita gente como como é que Malagoli. Malagoli. Como o doutor Malagoli aí, fizeram várias opções, conversaram, etc. Porque são 700 chamadas. São mais 2 dias. Esse estatuto do deficiente, ele traz propriamente realmente um novo instrumento do deficiente para poder ser equiparado, não só o deficiente, mas o idoso, etc., para aquelas pessoas que ficarem com esses problemas. Mas, de todo jeito, nós já fizemos isso e fizemos algumas coisas piloto e agora eu passaria mais para quem quiser pode olhar no site e nós vamos continuar com isso. Vamos continuar Bacana. com isso. Parabéns. Vários sites de várias modificações. Estava testando alguns formatos, algumas coisas assim, por causa de tempo, internet, etc. E depois vamos montar os cursos, né? Exatamente. Em cima dessas mensagens. Inclusive, estamos convidando o doutor Martim para fazer parte. Martim tem que fazer parte do Obrigado. nosso instituto, no que ele, né, e também nas outras áreas. Muito obrigado pelo convite. Já está aceito. Contamos com a sua experiência. Contamos com a sua experiência, lógico, que com todo o conhecimento, experiência e conhecimento.
Agradeço, já está aceito. Eu vou ter que encerrar agora, está me avisando lá. Aqui é uma ditadura implacável o tempo, viu? A ditadura do tempo. Ditadura. Cassação direta. Cassação de palavra. Aqui não tem recurso, não tem nada. Não tem nem aquela campainha da Câmara. Câmara. Vou entrar com apelação. Então eu queria deixar um minuto final para você, um minuto para o doutor Álvaro. Por gentileza, Marcelo. Agradeço muito o espaço aqui concedido aqui pelo nosso colega Martim Sampaio, pela Ordem dos Advogados e pelo canal. E principalmente, além da oportunidade, da gente poder trazer para a população algumas coisinhas que foram realmente modificadas com esses 15 anos do Código Civil, que é importante, é um estatuto que de antes de você nascer até depois que você morre, né, regula a vida da pessoa, e também com aquela, hoje com a afeição de ser um código aberto, justamente para ele congregar os direitos empresariais, o direito empresarial, o direito antigo comercial, que ficou, vamos chamar assim, ficou esquecido. Mas agradecer o espaço e agradecer e explicar, imagina, agradecer o espaço e novamente convidá-lo para fazer parte da nossa... Já está aceito. Então tá ótimo, muito bem, agradeço. E vocês também fazem parte aqui uma vez por mês, imagina, vocês virão aqui. Então. Pois não, então, por favor, agradecemos, já aceitamos. Reitero as palavras do Marcelo, dizendo que para mim foi uma satisfação muito grande, não só por revê-lo, e agradecer essa oportunidade do espaço, e dizer também que nós estamos lá no IDAVA à disposição. E foi uma oportunidade também de rever aí alguns amigos que continuam interessados na ciência do direito, e nós então estamos sempre à disposição. O nosso e-mail foi dito, foi mencionado, e eu aguardo a presença de todos no nosso trabalho daqui por diante. Muito obrigado. Eu agradeço aos dois, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estão convocados. Não, aqui não tem convite, estão convocados. Intimação, então. Intimação também já saiu intimação. Intimação e mora, né, se não vier. Exatamente. Ok. Encerra por aqui. Obrigado e até a próxima semana. Até lá. Até lá.